Boa noite, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast live. Eu aqui já vou convidar uma pessoa especial para vocês, tá? Doutora Elisângela. Já compartilha aí a live, tá? Com as pessoas que você sabe que vai fazer a diferença aí na vida das pessoas. Então, já compartilha essa live. Alessandra, boa noite, boa noite. E hoje a minha convidada especial é a doutora Elisângela, psicanalista. E eu daqui a pouquinho já vou chamar ela. Na verdade, eu já vou chamar ela agora. Vamos lá. Já envia aí para o máximo de amigos, tá? Porque eu tenho certeza que essa live quer trabalhar na área de psicanalisia, né? Psicanalisia. De psicanálise, quase que não sai, né? Boa noite, Elisângela. Boa noite, minha querida. Que coisa boa revê-la. É verdade, que coisa boa. A gente se encontrou no evento de médico, né? De medicina, né? Que foi incrível aquele evento. E eu falei assim, Elisângela, a gente tem que fazer uma live. A gente tem que espalhar esse conteúdo incrível que você faz, né, no seu instituto. Mas antes de mais nada, Elisângela, se apresente aí para os nossos telespectadores, para aqueles que ainda não te conhecem e para aqueles também que não me conhecem, que são os seus espectadores. Me chamo Ângela Dantas, curso Biomedicina, trabalho na área da estética, beleza, saúde, estética e tenho um podcast sobre empreendedorismo e sobre assuntos que é voltado para essa área, né? Voltada para beleza, saúde, bem-estar, empreendedorismo. Então, vem com a gente. Ah, que coisa boa. Primeiro Sinta-se à quero vontade, viu? E é um prazer ter você aqui com a gente. muito obrigada, o prazer é todo meu. Muito obrigada por esse espaço. É importantíssimo esse trabalho que você faz, onde você traz pessoas que podem, né, através de sua história, tocar outras histórias e a partir daí, né, fazer com que essas pessoas, essas mulheres, elas comecem a acreditar mais em si e aí se inspirar em nós e seguir, né, buscando realmente o seu lugar na sociedade, porque nós mulheres podemos ser o que nós quisermos ser, né? Então, É isso é muito verdade. importante. Então, parabéns pelo seu trabalho, né? Eu sou Elisângela, eu sou professora, né, da rede municipal daqui de Bezerros. Eu tenho 33 anos de ensino, de magistério na rede municipal. Estou próxima aí a me aposentar. Sou pós-graduada em educação inclusiva, né? A educação inclusiva ela surgiu num momento bem importante da minha vida, né? Porque quando eu assumi o cargo de secretária, é quando entra a inclusão no município, e aí pega todo mundo de surpresa, e eu precisei estudar, buscar compreender efetivamente como seria, como acontecer efetivamente a inclusão, para passar para os professores de uma maneira mais segura, né? Então, eu fiz pós-graduação em educação inclusiva, depois eu fiz mestrado em ciências da educação, e aí, como eu tinha muito medo de me aposentar e ficar em casa, né, sendo dona de casa, que não é uma tarefa fácil, e eu não consegui, durante minha trajetória, me encaixar nessa tarefa de dona de casa, né? E aí eu sempre gostei muito de estudar, muito curiosa, aí surgiu o curso de psicanálise, e aí entrei nesse curso, né, com o objetivo de me conhecer, não de clinicar, mas de me conhecer. E a partir daí fui me encantando pela psicanálise, aí terminei a psicanálise clínica, fiz mestrado em psicanálise, fiz doutorado em psicanálise, né? Aí
comecei a seguir, né, a clinicar e abrir instituto, que nós vamos, durante a live, nós vamos discorrer Ou sobre essa. seja, Elisângela, você se especializou de fato e verdade, né? Você buscou até o doutorado, né, de psicanálise. É Então, minha sim. gente, a gente está falando aqui com a mestra professora da psicanálise, né, doutora? Eu sou, porque a psicanálise, né, ela não é um curso, ela é um percurso. Então, quem entra para a psicanálise precisa ter essa compreensão de estar sempre mergulhando no conhecimento psicanalítico, porque ele é um percurso, ou seja, quando a gente mergulha, a gente precisa sempre estar buscando, buscando, buscando durante toda a nossa trajetória. É verdade, é igual medicina, né? Quem faz biomedicina, medicina, são áreas que, na verdade, tem várias áreas, né? Vários nichos que é um aprendizado sem fim, porque a cada época a gente sempre está conhecendo coisas novas e a gente tem que estar apto a também estar preparado para lidar com essas coisas novas que vêm pela frente, né, doutora? Com certeza, né? A psicanálise ela tem mais de 100 anos, mas aquilo que se viu lá atrás, através de Freud, a gente vê com muita latência nos dias atuais. O que é que nós precisamos? Entender efetivamente esse funcionamento nessa pós-modernidade, né? Como essa saúde mental, ela hoje se apresenta, né? E a gente precisa buscar esse conhecimento para poder ofertar um trabalho, né, de excelência para que aí realmente a gente consiga direcionar de uma maneira que traga para quem tem o adoecimento mental um alívio psíquico, né? E a gente sabe que tudo é em torno da nossa mente, né? A mente sã, corpo sã. Eu costumo falar isso, sabe, doutora? Porque quando a gente tá com uma mente saudável, tudo flui. E quando você tá com uma mente que ela tá começando a adoecer, começa tudo desandar. Aí muitas das vezes você fala, as pessoas falam assim: "Ah, tudo tá dando errado na minha vida". Mas aí ela tem que entender a causa desse erro, o porquê que tá dando errado, né? Isso, doutora. Exatamente. E esse erro, muitas das vezes, tem pessoas, como me fale um pouco assim, como sua especialidade em atendimento clínico. As pessoas, elas costumam procurar, porque elas falam assim, não, eu tô doente, eu tenho que me tratar, eu tenho que cuidar da minha saúde mental, ou é por alguma indicação, ou porque tem aquele... Porque ainda existe aquele tabu. Existe sim, né? A gente, hoje, a gente conseguiu um avanço, né, na questão da saúde mental, porque agora saiu uma pesquisa recentemente que a ansiedade, ela ultrapassa, né, a questão do câncer. Então, ela passa a ser um problema global, a questão da ansiedade, assim como a depressão e os outros transtornos, né? Mas o que a gente percebe culturalmente ainda está arraigado, né? Essa questão de que, eu não sou doente, eu não sou louco, eu não sou doido para estar procurando um profissional de saúde mental, né? Ainda existe essa cultura, né? E, infelizmente, tem pessoas que são muito resistentes ao trabalho de saúde mental, né? Mas a gente avançou bastante, bastante, porque aí cada dia mais, né, a gente vai percebendo. Hoje, uma criança muito pequena, a gente já percebe com transtorno de ansiedade, né? As mães têm essa preocupação, meu filho está apresentando isso, então essa procura tem crescido bastante, mas ainda encontramos, certo, esses resquícios culturais de que profissional de saúde mental é para louco, é para doido, né? Infelizmente ainda encontramos. Infelizmente, né, doutora? E, doutora, como foi esse desejo de entrar para essa área da psicanálise? Você falou um pouquinho para a gente, mas assim, teve alguma coisa, alguma ligação, algum fator pessoal para lhe impulsionar para essa área? Com certeza, minha querida. Veja, eu tinha uma dificuldade muito grande de dar um não. Então, eu sempre estava dando sim.
e eu não queria dar esse sim, mas eu dava o sim. Para quê? Para que aí eu não deixasse o outro numa situação, né, desgostosa. E aí eu ficava me questionando, mas por que que eu faço isso? Por que que eu tenho essa repetição? Por que que eu dou o sim se eu não quero dar esse sim, né? E aí essa frase de Freud, né? Freud explica. Eu fiquei questionando, será que esse cara realmente explica? Então, se ele explica tudo, ele vai explicar para mim por que é que eu tenho essa necessidade, né, de estar sempre dando um sim. E aí é quando eu mergulho na psicanálise e eu realmente, né, tenho a certeza de que Freud explica. Ele vai me dizer exatamente, olha, Elisângela, sabe por que você sempre dá sim, né? Tem essa dificuldade de dar um não, porque você precisa se sentir aceita, pertencente, né? Isso é um desamparo lá da sua infância. E aí você traz isso nessa vida adulta, porque Freud vai nos dizer que nós somos resultados de tudo que nós vivemos na infância. E aí, para me sentir aceita, importante, pertencente para o outro, eu preciso estar sempre dando sim. Aí é quando a chave vira. E é engraçado, porque eu acho que isso acontece com muita gente, inclusive comigo. Inclusive, doutora, aconteceu justamente comigo. Há anos aí atrás, quando eu comecei a empreender, comecei a abrir meu primeiro estúdio de beleza, que antes era um salão de beleza. E eu vivia justamente esse problema. Eu não sabia falar não para as pessoas. Eu não sabia como falar não. E muitas das vezes esse sim que eu falava me prejudicava muito. Por quê? Porque não era aquilo muitas das vezes que eu queria. Por exemplo, coisas simples, mas um exemplo. Ah, tá colegas de trabalho e vamos para restaurante e tal. E eu não queria ir para aquele restaurante, mas para agradar, para caber no mundinho de algumas pessoas, aí você acaba assim invalidando e validando o desejo daquela pessoa. Aí você fala, não, vamos, sim, bora. E com isso foram acontecendo várias coisas, sempre sim, 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 sim. Então chegou um momento da minha vida que eu estava rodeada de colaboradores e eu não estava preparada para lidar com tantos colaboradores, e isso me prejudicou muito, principalmente no meu negócio. Então, por eu não saber falar não, eu comecei a me excluir. E depois, eu lembro que, como eu sempre gostei muito de estudar, de pesquisar, eu sempre fui de estudar muito, muito. Até hoje eu gosto muito de pesquisar. É tanto que eu estou no quarto período de biomedicina, porque eu gosto muito, né, de estudar, de resolver questões, de pesquisar mesmo. E eu estudando sobre isso, eu de cara assim caí num vídeo, né, num canal, e que essa mentora, e na época ela era uma mentora financeira, que não tinha nada a ver com psicanálise, né? Mas era uma mentora financeira, que até hoje muito conceituada no Brasil e no mundo, e eu sigo ela há muito tempo. Tem um livro dela, e quando ela chegou assim, sabe, que caiu de paraquedas na minha vida? Porque quando ela falou assim, você tem que aprender a dizer não. Você tem que estudar a dizer não. Você tem, a partir de hoje, você vai ter que mudar essa visão, esse conceito para caber na vida de outras pessoas. Então você tem que falar não. E quando eu comecei a entender o que era falar não é ser ignorante, não é ser grossa com o outro, não é querer humilhar o outro. Não, minha gente, não é, doutora? Porque muitas pessoas acham que é isso. Mas não, é você se posicionar. É você se posicionar e saber do seu real valor, saber o quanto você é incrível
e você começar a mudar isso. E é engraçado, doutora, que quando começou a mudar, quando eu comecei a mudar, quando eu comecei a me posicionar, né, de forma elegante, de forma feminina, um não, de forma educada. As pessoas que eu pensava que era minha amiga, as pessoas que conviviam no meu ambiente de trabalho, começaram a estranhar. Mas eu, antes disso, eu falei, eu cheguei, fiz uma reunião e falei assim, ó, minha gente, eu estou estudando para ser melhor, para não chocar, né? Porque se você tomar uma atitude assim, né, choca para as pessoas que não estão acostumadas sempre você falar sim, 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 né? Aí eu falei assim, ó, eu vou me posicionar. A partir de hoje, eu sou uma nova pessoa, não para passar por cima de ninguém, mas para mim, para minha melhoria, para o meu crescimento espiritual, emocional, em todas as áreas. Então, a partir de hoje, meu posicionamento vai ser diferente. Mas isso foi uma reviravolta na minha vida que eu não imaginava. Sabe aquele fundo de poço? Quando você chega lá no fundo do poço, que você não vê mais ninguém, só vê uma saída que é o Senhor Jesus. Mas mesmo assim, naquele fundo do poço, você está lá aprendendo. Pronto. Então, daquele dia em diante, minha vida mudou. Foi justamente assim, a grande virada de chave na minha vida. E é incrível isso, né, doutora? Olha aí, já temos um ponto em comum, tá vendo? É, já temos um ponto em comum, é verdade. É posicionamento. Sabe por quê? Porque nós costumamos, né? Quando a gente não se conhece, quando a gente não tem essa formação do nosso eu, nós somos aquilo que os outros dizem que nós somos. E aí nós não temos identidade. E aí nos perdemos de nós mesmos, né? Porque aí nunca nos encontramos. A partir do momento que a gente toma essa consciência de quem eu sou, né, desse meu eu, aí eu começo a mudar. E é muito interessante essa sua fala, porque as pessoas se afastam. As pessoas começam a dizer: você não é mais a mesma pessoa, você está diferente, você não era assim, né? E a gente precisa dizer para as pessoas que a gente não vive com a síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, de forma alguma. É verdade. E assim, doutora, falando, né, sobre saúde mental e psicanálise, eu estava até comentando com as pessoas que elas acham que todo profissional voltado à saúde emocional é igual. Mas a gente sabe que não, né? Que existe cada profissional para uma área específica. E assim, a saúde mental e a psicanálise, hoje em dia, eu creio que em todos os segmentos, a gente vê muito sobre inteligência emocional. Sobre você. Explica um pouquinho para a gente, para quem não conhece, o que é inteligência emocional, porque muitas pessoas acham que inteligência emocional é uma coisa, mas na verdade é outra completamente diferente. Explica aí para a gente, doutora. Certo, veja, primeiro, existe aí uma dúvida, né, em relação aos profissionais de saúde mental, né? Qual é o papel do psicólogo? Qual é a diferença entre o psicólogo, o psicanalista, o psiquiatra, né? Então, eu sou muito questionada. Inclusive, tem muitas pessoas que dizem assim: você é psicóloga, né? Eu digo: não, sou psicanalista, né? E qual é a diferença? São três profissionais que trabalham diretamente com a questão da saúde mental, né? E aí eu gosto muito de ilustrar como se fosse uma árvore, né? A copa da árvore é o psiquiatra, né? Porque só ele pode prescrever a medicação, né? E nós também sabemos que, e hoje, né, eu recebo muitos pacientes que o próprio psiquiatra diz: olha, você precisa fazer terapia. E isso é muito positivo, porque eu sempre digo: olha, não tem como você só a medicação tratar. Assim como também eu tenho a consciência que só as terapias, em alguns casos, também não vai resolver. Então, a ação medicamentosa com as terapias é que traz o equilíbrio.
eu ainda cito, né? Dou um exemplo. Se você tem um sofá bonito na sua casa, mas ele tem um rasgo ali no meio, o que é que a gente faz? Vai jogar o sofá fora? Não. A gente compra uma manta linda, cobre aquele rasgo. Quem chega na nossa casa diz que sofá lindo. Mas se a gente tirar aquela manta, o rasgo permanece lá. Então, isso é ação medicamentosa sem as terapias. Né? Enquanto está no efeito da medicação, beleza, mas quando passa, né, você não consegue se manter nesse equilíbrio emocional. E, Né? doutora, e por falar no rasgo, aí vai rasgando cada vez mais. E quando você vai para uma ação para melhorar aquela situação ali, às vezes tem que trocar, né? Então, assim, é interessante esse posicionamento, essa sua dica, né? Esse seu exemplo, na verdade, né? E, doutora, a gente sabe que existe muita gente assim, né? Muita gente que por fora aparenta estar bem, aparenta estar, né? Ninguém imagina o que que ela está passando, mas quando ela se desmonta, quando ela resolve, né, a expor. E assim, que geralmente tem pessoas quando elas já estão já nessa fase de expor, de soltar os cachorros, né? Como diz aí, é, já é mais grave. Mas quando é que uma pessoa que você fala assim, não, essa pessoa ela precisa de um cuidado terapêutico. Quais são os primeiros sinais? Certo. Veja, nós vivemos hoje, né, numa sociedade onde é extremamente ansiosa, né? Tudo é muito rápido. Com a tecnologia, isso ficou muito mais acelerado. Então, hoje, um dos maiores adoecimentos mental é causado pela tecnologia, pelo mau uso da tecnologia. Porque a tecnologia ela é muito boa, ela tem pontos positivos, né, extremamente positivos. Mas a questão não é essa, a questão é como as pessoas estão usando, né, essa internet. Então, a gente percebe que esse adoecimento ele se agravou bastante com o uso das telas. Porque aquilo que você me traz nesse questionamento, no Instagram eu sou perfeita, não é assim? Eu sou Isso. perfeita, né? Porque eu coloco os filtros. Então, essas rugas que eu tenho no meu rosto, lá no meu Instagram, não tem. Eu pareço uma jovenzinha de 20 anos. E eu posso ser o que eu quiser, eu posso afinar minha cintura, eu posso colocar mais seios, enfim, né? Tem esses efeitos. Mas aí ainda existe uma preocupação dessa imagem que eu preciso atender a um padrão que me é imposto, e aí o que não é real, o que a gente trabalha com o simbólico, né? O que não é real para você. E ainda você fica preocupada, perceba, as pessoas elas tiram 100 fotos para postar uma. E aí fica toda expectativa. Quando não há curtidas, os likes que espera e tudo mais, isso daí mexe muito com o emocional. Como assim? Minha foto, então. Inclusive, doutora, desculpa te interromper, inclusive eu postei sobre isso. Eu postei sobre isso, sobre pessoas que querem gerar conteúdos e acaba travando. Por quê? Porque eles não veem o resultado de curtida, de visualização. Mas tem muita gente que vê, um exemplo, vê os vídeos, mas não curte, não comenta, mas está lá, se espelhando na pessoa. E isso é importante da pessoa o quê? Não desistir. Mas não desistir não para agradar as pessoas, mas não desistir por quê? Porque se ela começar a construir o que ela quer, a partir de agora, lá na frente ela vai ver os frutos. Com certeza. E assim, a gente deve usar a internet, não, pelo menos no meu caso, é justamente para falar daquilo que eu quero falar, daquilo que eu acho importante falar, daquilo que seja para o outro algo que diz assim, poxa, ela falou algo que eu vivo. Assim como nós estamos batendo esse bate-papo aqui. Veja, você tinha Verdade. dificuldade, a mesma dificuldade que eu tinha.
Quantas pessoas não passam por esse processo, né? Dessa dificuldade do não. Mas, enfim, a gente precisa, mas as pessoas hoje utilizam a internet justamente pela quantidade de likes. É tantas loucuras que fazem na internet para conseguir atrair esse olhar, né? E aproveitando, né, essa questão, essa onda aí de forma áurea, né? Que surge aí, né? E a gente, não, como é isso, né? E quando a gente vai ver, é somente a necessidade de se sentir visto, de se sentir olhado, pertencente, enfim, é esse olhar, a busca desse olhar, né? Que quando a gente mergulha na história dessas pessoas, lá na infância não tiveram esse olhar, não tiveram esse olhar correspondido, e aí vive nessa busca, sabe? Então, esse é o momento delas, alguém parar para ver aqueles movimentos que eles estão fazendo e achando ali algo interessante. Então, ali eu me sinto pertencente, ali eu me sinto validada, então é ali que eu me encontro. É incrível, né, doutora? E, doutora, existe também, a gente falando, né, sobre o emocional, a ansiedade, né? A ansiedade, muita gente romantiza a ansiedade, né? Infelizmente, a gente está vivendo num mundo em que as pessoas querem. Eu vejo muito de conteúdo, né? Produtor de conteúdo, que fala assim: não, você tem que fazer conteúdo, você tem que fazer esse conteúdo, tem que ser sem conteúdo, você tem que postar não sei quantos conteúdo. Assim, de dar conta de todo aquilo que. Sabe, aquela coisa de dar conta. Não, eu tenho que dar conta de tudo. Eu tenho que fazer tudo de uma vez. Eu tenho que. Aquela loucura, né? Assim, acaba o quê? Acarretando uma doença psicológica, né, na pessoa. É sim, esse é um ponto bem interessante que aconteceu comigo, né? Um dia eu contratei um profissional para cuidar das minhas redes. Só que aí, era justamente isso, né? Eu precisava estar gerando conteúdo quando eu acordava, né? E durante todo o dia eu tinha que estar postando, tinha a quantidade de coisas que era para postar, se eu me movimentasse, eu tinha que postar, enfim. E aí foi quando eu percebi, eu digo, olha, isso não dá para mim. Porque eu gosto de falar daquilo que eu me sinta bem, eu esteja disposta a falar, não sendo imposta a falar, né? Veja, para Que inclusive, pegando esse gancho aí seu, é o que eu falo para as meninas. Eu falo para as meninas que eu acompanho, né, essa mentoria aqui no Instagram, eu falo o seguinte: é, para você falar aqui, você tem que ser verdadeira. Não adianta você fazer sabe, ter um roteiro e ser aquela coisa metódica. Não. Você tem que ser verdadeira, você tem que ser autêntica. E para você ser autêntica, tem dias que você não tá afim. Tem dias que você acorda e não tá afim de gravar, tem dias que você acorda e não tá. É muita correria, não tem tempo de você vir aqui. E eu sempre falo o seguinte: ó, sabe o que é que você faz? Quando você acordar, independente se você vai ficar em casa, se você vai sair do trabalho, independente, se arruma, se arruma, bota um blanchezinho, uma basezinha, não precisa ser aquela maquiagem, né? Aquela bem elaborada, mas se arruma e quando você vê, peraí, na hora do almoço, uma horinha. E isso acontece. Eu tô falando isso porque eu tô fazendo isso. Eu tô gerando mais conteúdo agora do que na época que eu queria muito. Eu tenho que gerar conteúdo, mas às vezes travava e eu não sabia como postar. E às vezes eu não tinha. A minha oratória era perfeita, mas quando eu chegava aqui, travava, porque medo de rejeição, o achismo, o que as pessoas vão achar. Então, assim, aí o que eu falo para elas? Bota tua melhor roupa, sabe? E não precisa comprar roupa, já todo dia eu tenho que comprar roupa. Não, você faz composições. Eu sou apaixonada por lenços, né? Então, bota um lencinho aqui, um lencinho aqui, e assim, você se arruma. E quando for chegar o conteúdo, porque vem. Se você estuda, se você é apta, né, para aquilo, para aquele seu nicho, o conteúdo vem. Uma horinha ali na hora do almoço, você teve aqueles conteúdos. Peraí, eu vou gravar. Grava,
não posta logo. Eu sempre falo assim, ó, não posta, porque tem gente que tá grávida vai postando, né? E às vezes o conteúdo, às vezes fica cansativo, fica chato. E assim, eu falo assim, grava, grava e vai na rede vizinha que você não tem muito seguidor. Naquela rede vizinha que você não tem muito seguidor, e você joga lá. Você faz as edições, não precisa também ser aquelas edições, sabe, de profissionais na área, né, de TI, não, mas você vai lá na rede vizinha e joga. Quando você joga o conteúdo na rede vizinha, que você vai vendo o engajamento, e geralmente, onde você não é muito seguida, e que tem muita gente de fora, é mais fácil. Porque você está falando ali, você não tem aquele medo de você, peraí, eu acho, né? Você está achando que as pessoas vão pensar. Não, e geralmente as pessoas que não te conhecem, elas vão curtir, vão comentar, vão te dar apoio. Então eu sempre falo assim, ó, quer fazer conteúdo? Conteúdo para tudo. Eu estou gostando agora, doutora, de fazer conteúdo à noite, 10 horas, 9 horas da noite. Estou no meu escritório, sozinha. Muitas das vezes eu tinha muita ajuda também, só que às vezes eu ficava meio que travada. Então, quando eu começo a ficar sozinha, quando eu comecei a ficar sozinha, agora não, agora eu tenho ajuda, né? Ajuda do pessoal aqui da minha equipe, mas quando eu era sozinha, quando eu estava começando a gravar sozinha, então eu ficava, peraí, é eu e a câmera, eu não me importava o que as pessoas achavam, o que deixava de achar, e o conteúdo vinha naturalmente. E aquele conteúdo, eu passo o quê? Um exemplo, 1 hora eu conversando aqui, falando, eu gero conteúdo para a semana toda. Então, não precisa a gente ficar refém das redes sociais. Porque o que eu vejo muito é isso, é que as pessoas elas estão refém das redes sociais e estão esquecendo de viver. Isso acontecia comigo no meu salão de beleza, quando eu tinha uma equipe grande, várias pessoas de vários segmentos. Eu vivi em função do salão. Eu não tinha vida lá fora, eu vivia só casa, salão e a igreja. E assim, eu não tinha vida fora disso. E depois eu falei assim, peraí, eu tenho que ter qualidade de vida. Por quê? Porque meu filho está crescendo e eu vou perder a melhor fase do meu filho. Eu vou perder viagens com o meu marido, com a minha família, de estar com a minha família focada no trabalho. E muitas das vezes você não enriquece. Aquilo dali só vai te consumindo e consumindo. Então, eu costumo falar o seguinte: a rede social é um caminho que você tem que ter cuidado. É um caminho. Virgínia até postou esses. Eu até vi esses dias o vídeo da Virgínia. A gente sabe que Virgínia Fonseca é uma referência nas redes sociais, né? Que ela começou muito nova nas redes sociais. E eu estava vendo os vídeos desde quando ela começou. Estava acompanhando, né? Fizeram esse documentário dela. E ela falava, ela não sabia falar direito e, né, fazia conteúdos. E chegou um momento que ela já estava famosa, já estava já no auge, já começando aquele auge. E ela falou assim: não é fácil. Não é fácil. Dá vontade de desistir. Porque são pessoas julgando, são você, né, que fica se saturando. Então, assim, não é fácil. Por isso, né, doutora, que tem que ter um equilíbrio, né? Exatamente. Freud diz uma frase que é bem interessante: tudo que é em excesso é patológico, certo? Então, todos esses excessos, eles são patológicos, eles adoecem, é um adoecimento. Então, a gente precisa prezar pela saúde, nossa saúde mental. Eu brinco muito lá no meu ambiente de trabalho com os meus colegas lá, professores, que quando fala alguma coisa, eu digo, olha, eu prezo pela minha saúde mental. Então, não vou fazer nada para prejudicar a minha saúde mental, porque isso eu prezo. Porque é como você disse lá no início, né, da nossa conversa, a mente estando bem, o resto funciona bem, né? É bem interessante isso, porque, por exemplo, quando se recebe um diagnóstico de câncer, então a mente é que determina se você vai se salvar, vai se curar,
ou se você vai realmente morrer. Porque a forma como eu recebo esse diagnóstico, se eu recebo como uma sentença de morte, a minha mente trabalha para essa sentença, né? Então eu adoeço muito mais. Eu intensifico muito mais esse adoecimento. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, porque todo excesso ele é patológico. A gente precisa buscar sempre esse equilíbrio. Por isso que é tão importante a questão das terapias. Por isso que nós precisamos estar em terapia. Terapia traz esse equilíbrio. Terapia faz com que você pare diante de uma situação que para você você não vai conseguir suportar. Você para, peraí, Elisângela, respira, tem um caminho, né? E você vai conseguindo esse equilíbrio, né? Então, é isso que as terapias, que esse trabalho com saúde mental, ele consegue fazer, né? Ô, doutora, e a senhora acha que se isso fosse imposto da infância, né, da sala de aula, para as crianças, fazia toda a diferença, né? Muita, muita diferença, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu trabalho com crianças, eu trabalho na educação infantil. Eu escolhi terminar a minha trajetória na educação infantil. Por quê? Porque eu tenho a oportunidade. A criança ela forma essa personalidade até os 7 anos de idade. Então eu tenho essa oportunidade que naquele período que ela fica comigo, eu fortalecer esse emocional dessa criança. Mas o que eu posso dizer para você é que as famílias estão adoecidas. Então, tratar a criança é importante, mas o trabalho de saúde mental ele precisa ser amplo. Precisa ter políticas públicas efetivas que tratem o problema na raiz. E a raiz do adoecimento mental está nas famílias. Está lá, certo? Quando a gente vem para o caso, né, das crianças atípicas, o que é que a gente percebe? Né? A gente percebe que nós temos. A criança tem um acompanhamento que é garantido por lei, mas nós temos uma mãe que está totalmente adoecida. Por quê? Porque não é fácil ter um filho atípico. E tem muito, né? Se romantiza muito a questão do TEA, ainda se romantiza muito isso. Não é fácil, essas mães estão sobrecarregadas, né? E não tem um apoio, não tem uma rede de apoio efetiva, de acompanhamento, para que aí essas mães consigam lidar com a situação de uma maneira mais leve, né? Porque tem muito. A primeira coisa, quando se trata de o que as pesquisas mostram aí, né? A maioria dos pais abandonam essa mãe quando tem um filho atípico. Então, essa mãe, ela é solo, é uma mãe solo que acompanha esse filho, né? E que aí as mães enfrentam muitas barreiras para ter esses direitos garantidos dessas crianças. Então, tem todo um contexto. E a criança típica também. A criança típica ela está no contexto escolar, mas ela tem um contexto familiar que não é fácil. São crianças muito pequenas que estão já traz traumas, né? Muito assim, muito latente, e a gente percebe. Então, a saúde mental, ela precisa ser, a educação precisa implantar a saúde mental, certo? A saúde precisa focar na questão da saúde mental e todas as áreas, até porque Freud vai nos dizer uma coisa, doutora. Ele diz que a psicanálise, ela cabe em todas as ciências, certo? Em todas as ciências ela cabe. Mas nem todas as ciências cabem na psicanálise. Então, ou seja, e a psicanálise ela está em todas as áreas, porque nós estamos falando, a psicanálise é vida, é a nossa vivência, é o que a gente carrega, é a nossa formação, é a nossa estrutura psíquica. Então, todos nós somos seres de subjetividade, temos a nossa história, e a minha história ela é diferente da sua. Mesmo que nós, né, pontos semelhantes. Mas para você sair desse processo de dar o não, foi de uma forma. Para eu sair desse processo de dar o não, foi outra forma, né? Então, a gente precisa entender que, por exemplo, processo de luto. Você pode perder alguém da sua família, alguém querido. Eu perdi uma pessoa muito querida, mas eu passo pelo processo de luto de uma forma e você passa de outra forma. Tem pessoas que não conseguem sair do luto.
né? Ele não consegue sair do luto. Já tem pessoas que passam de uma maneira tranquila pelo luto. Então, estamos vivendo a mesma coisa, mas sentimos diferente porque nós somos seres de subjetividade. Então é isso. E quando você fala sobre a família, a raiz é a família, é muito sobre isso, né? Porque são conceitos, criações, crenças totalmente diferentes uma das outras, né? São raízes totalmente diferentes uma das outras. E é interessante, por quê? Porque eu também eu cursei o normal médio, que era o antigo magistério, e eu lembro que quando eu fui lecionar, minha primeira sala de aula, depois dos estágios, eu fui tirar uma licença de uma professora que estava grávida. E quando eu cheguei lá nessa sala, antes de chegar na sala, a vice-diretora me chamou no cantinho e falou assim, ó, eu vou ser sincera com você. Tem uma turma, a sua turma é a pior turma da escola. É a pior turma da escola. Tem um menino que ele é virado, ele já colocou já a professora grávida pro hospital várias vezes. Ele vem, às vezes, muitas das vezes a gente pega ele com estilete, com objetos cortantes. Eu, onde eu fui me meter, né? Mas como a minha mente já ainda estava fresquinha das aulas pedagógicas, né, dos estágios, o que foi que eu fiz? Eu comecei a colocar em prática e comecei a escutar esse aluno. E quando eu comecei a escutar, aí eu identifiquei a real raiz dali, do problema. Ele me explicou. Ele tinha, acho que na época, ele deveria ter uns 10 anos de idade. 10 anos de idade. E quando eu perguntei como é que ele estava, como era a família dele, onde ele morava, conversando mesmo como uma amiga, né? Eu dei essa abertura assim, porque assim, se eu fosse na autoridade, né? Sabe, com objeção, ia afastar ele. Então, assim, eu comecei a conversar com ele com jeitinho. Aí eu entendi por quê. Ele viu o pai sendo morto, ele viu o irmão ser morto também. A mãe não tinha uma instabilidade emocional, tinha vários relacionamentos. E essa criança, ela estava crescendo ali, né? Tinha passado por coisas que nem adultos tinham passado. Uma criança de 10 anos. E muitas das vezes ela achava que para ela se proteger, ela teria que fazer isso, atacar. Né? E teve uma vez que ele chegou com um objeto cortante para furar outro menino. Aí eu chamei ele, conversei, foi aí que eu conversei com ele e comecei a dar cargos a ele, né? Para ele se sentir amado, aceito, responsável. Ó, você vai ser responsável por tal área aqui da sala. E eu vi com isso a mudança dele. Não foi uma mudança de um dia para a noite, não. Foi gradativa. E muitas das vezes, essa mudança que não ocorre rápido, as pessoas elas não querem investir nesse lado emocional, né, doutora? Com certeza. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: existe crianças feridas em adultos difíceis. Sabe aquela pessoa que a gente diz assim, ah, essa pessoa é insuportável, que pessoa difícil, né? Mas é justamente essa criança que não foi cuidada, que não foi tratada, sabe? Que não foi ouvida. E isso ela vai levando para o resto da vida. Todos nós temos uma criança ferida dentro de nós. Todos nós temos, né? Só basta a gente saber ouvir essa criança. O que eu percebo muito são esses rótulos, tá? É, eu que trabalho em escola, né, há 34 anos, a gente percebe esse menino é ruim. Escutei muito isso. Esse menino é ruim. Aff, Maria, esse menino veio para a escola, ele é ruim. Não, ninguém aguenta esse menino. Né? Mas porque a gente só está vendo ali, o aluno. Nós não A estamos capa, né, doutora? vendo essa capa. Né? Se a gente mergulha, né, o porquê. Tem crianças que são muito resistentes ao abraço,
Você vai mesmo assim com o seu jeito para abraçar e elas, por quê? Porque elas não recebem. Então, o abraço para ela é uma ameaça. Você vai me abraçar? Porque ela vai me abraçar. Ela não sabe lidar com esse sentimento de afeto porque ela nunca recebeu, né? Então, a criança ela é agressiva porque a criança, os pais são espelhos para esses filhos. Então, se a criança, desde muito pequena, vê a mãe apanhar do pai, o pai bater nessa mãe, então, e para ele isso é normal ele bater, é normal ele ter essa atitude de agressividade, porque ele convive num ambiente agressivo, né? Então, como o ambiente para a criança ela precisa ser saudável. Eu digo muito isso aos meus pacientes, eu digo muito isso aos pais. Toda palestra que eu dou, até os 7 anos de idade, a gente precisa preparar esse terreno para essas crianças. É como a gente vai plantar um leirão de coentro, a gente tem fofa aquela terra, depois que fofa aquela terra, a gente abre lá as covinhas, semeia as sementes, mas ainda cobre aquela plantação todinha para que ela germine saudável. Então, é esse processo que a gente precisa fazer. A criança ela precisa crescer num ambiente saudável. Se ela não cresce num ambiente saudável, então ela vai ser uma criança problemática, uma criança com frustrações, uma criança que vai trazer, né, esses sintomas de agressividade, de rejeitar o outro, ou de ser até aquela criança que ela se impõe o tempo todo como centro, porque tem isso também. Às vezes os pais criam esse filho que não dá um não, né? Tudo que o filho quer, ele dá, né? E além de dar, Tem alguém aqui falando, é o Fernandes, falando, ela tem toda a razão, verdade. muito Inclusive, obrigada. se vocês tiverem perguntas já aqui para a doutora, pode falar aqui, pode perguntar que a gente vai responder, né, doutora? Sim, estamos à disposição. E aí o que acontece, né? Eu crio aquele filho como centro. Eu não dou um não, tudo que ele quer, eu estou ali à disposição. E aí um dos fatores na vida adulta da questão do feminicídio, que é latente na nossa sociedade, por que que isso ocorre? Porque não sabe lidar com o não. Olha, aí o que é que o que faz, pratica o crime, o que é que ele faz com a mulher? Se você não for minha, não é de mais ninguém. Ninguém. Não é desse jeito? É desse Porque jeito. ele foi, durante toda a sua vida, ele foi sempre tendo sim, ele podia fazer tudo, ele é centro, então tudo é dele. E tem uma frase que eu também gosto muito, que diz assim, que aí quando rompe a questão da frustração, na questão do narcisista, né? Nem tudo terás e nem tudo serás. Ô, doutora, e infelizmente muitas mães atípicas, elas agem dessa forma, né? Eu vejo muito isso. Não são todas, lógico, né? Mas eu vejo muitas mães atípicas que, por causa do comportamento do filho, ela tende a dizer sim para tudo, para o filho não dar ter crise, para o filho não dar trabalho. Então, diz sim para tudo. E isso é errado, né, doutora? É porque o autismo, né, o TDAH, né, o TOD, não é uma doença, né, é um transtorno. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Isso quer dizer que a pessoa não está incapacitada. Ela tem toda a condição de evoluir. Mas ela precisa também passar pelo processo de não, do limite. Precisa ter o limite. Mas o que é que acontece efetivamente, né? Veja, nenhuma mãe sonha em ter um filho atípico, não é? É cultural isso. Quando estamos grávidas, que não sabemos o sexo, que alguém nos questiona, diz assim: e você quer o quê? O que é que a gente diz? Ah, pode ser o que Dizer for saúde, né, doutora? É isso importante. mesmo. Saúde. É cultural. É cultural. Ninguém diz assim, diz assim, olha, eu tô louca que nasce o meu autoestima. Diz? Não diz. E de repente você está com uma criança atípica nos seus braços e você não sabe o que Então, fazer. Não sabe o que fazer. Então é muito difícil a condição da mãe atípica, né? E aí tem toda a questão do desamparo. A mãe ela fica o tempo todo porque não se tem uma cartilha, né? A gente não é mãe através de uma cartilha, não tem um manual para ser mãe.
Mas aí fica tentando de todas as formas para que manter esse equilíbrio com essa criança. Só que no caso do TEA, precisa de que de acompanhamento. Ele precisa de uma equipe multidisciplinar que trabalhe efetivamente até a questão desses limites, né? Para que essa mãe ela consiga ter um equilíbrio maior desse filho, né, dentro de sua casa. E tudo, né, doutora, é no ambiente familiar. Começa pelo ambiente familiar, né? É importante isso, né? E, doutora, voltando, né, um pouquinho lá, atrás, onde a gente estava falando, né, sobre conteúdo aqui para as redes sociais. Vamos lá. Empreendedorismo, né? Os empreendedores. A gente sabe que não é fácil empreender no Brasil. A gente não é fácil. São lutas diárias, né? Eu costumo dizer que todo dia a gente enfrenta vários leões, né, por dia. E chega um momento que as pessoas acham que, não, eu sou super poderosa, eu vou dar conta de tudo, eu vou resolver tudo. Eu tenho que. Aí faz lá. Tá lá a agenda dela. Aí tem lá um checklist de infinidade de coisas. E ela, sabe, se ela não fazer aquilo dali, ela se frustra. E ela já começa a, muitas das vezes, entrar em procrastinação, porque acha que ela não vai conseguir. E tudo isso também é psicológico também, né? Aí vem também a saúde, aí a inteligência emocional, né, doutora? É assim, tem uma frase de Freud que eu também gosto muito, que diz assim, olha, que nós somos feitas de carne, mas temos que viver como se fôssemos feitas de ferro. Isso é a nossa realidade, Muito né? forte, né? E é realmente essa realidade mesmo. Infelizmente, é a realidade, principalmente do empreendedor, né? Principalmente do empreendedor, e se for mulher, ainda mais. Porque Porque ainda há tem casa, tem marido, tem tudo, todo um conjunto, né? N tarefas, né, que nós temos para manter, né? Então é muito difícil. Você manter a questão de dar conta de tudo, né? Isso coloca você nessa posição dessa mulher forte, porque as pessoas nos veem como uma mulher forte, não é desse jeito? E não admitem que nós sejamos frágeis, né? Porque somos. Exatamente. Tem até aquela música de Erasmo que dizem que a mulher é um sexo frágil, mas que mentira absurda. Eu discordo. Nós somos frágeis. Mas quando a gente junta com essa frase de Freud, é justamente a gente não tem tempo de demonstrar essa fragilidade. Não nos dão esse tempo, né? Porque é tudo tão corrido na nossa vida, né? Para a gente parar hoje para uma live, a gente já vem conversando há quanto tempo? Há muito tempo que a gente vem planejando essa live. Minha gente, faz o nosso encontro com o pessoal da área da medicina, com os médicos. Acho que foi em qual mês, doutora? Foi abril. Abril, olha só. De abril para cá, já faz o quê? 4 meses, né? Pois é. Quatro meses, né? E assim, realmente, a vida da gente é tão corrida que a gente tem que lidar com tudo, né? E uma coisa bem interessante é que muitas das vezes a gente não se reconhece que a gente é sensível, é frágil. A gente muitas das vezes precisa de ajuda, precisa de alguém, precisa de uma amiga, de uma palavra. Porque muitas das vezes a gente acha, e as pessoas acham que por a gente ser forte, não, ela é forte. Ela dá conta de tudo, ela faz mil e uma coisa. Tem pessoas que falam assim, Ângela, como é que tu consegue? Como é que tu consegue lidar com tudo isso? Aí eu falo assim, primeiro, Deus, né? Primeiro Deus, que é a base de tudo. Se ele estiver tomando a direção, tudo a gente tem que pedir direcionamento a ele. E segundo, tem momentos que eu quero descansar, ficar deitada, assistindo por um tempo. Eu fico, eu não me privo. Eu quero ler um livro, então assim, eu vou ficar lendo livro, vou
esqueço, esqueço a agitação, a correria. Então, assim, tem que ter esse equilíbrio. Porque se eu vim só, sabe, trabalhando, trabalhando e produzindo, 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 vai chegar um momento que a bateria cansa, né? E quando eu falo de cansar, muitas das vezes, uma mulher, eu sempre falo assim, sabe, doutora? A mulher, eu acho que não só mulher, nós, eu acho que os seres humanos, né, fomos feitos para agregar na vida do outro, para ajudar o outro, para impulsionar, para incentivar o outro. Então, assim, se não for para incentivar, para agregar, é melhor a pessoa ficar neutro, né? E assim, a vida da gente, às vezes a gente precisa só de uma palavra, de alguém para escutar, de alguém que escute a gente, né? E a psicanálise é bem isso, bem sobre isso, né, doutora? Exatamente, né? Tem pessoas até que dizem assim. Um dia Freud foi questionado por um amigo, né? Freud, veja, eu posso conversar com um amigo aquilo que me angustia? Freud diz, claro que sim. A única diferença é que você nunca vai sair do lugar que você está, né? Então, existe uma diferença de você conversar com um profissional de saúde mental do que você conversar com uma amiga. Uma amiga vai sempre dar o posicionamento da visão dela, né? E o profissional da saúde mental, ele é neutro, ele não é juiz de valor. Ele nunca vai dizer você está certo, você está errado, nunca. Né? É o ser de neutralidade, nós somos seres de neutralidade. Nós estamos ali para ver como é que é esse funcionamento psíquico, né? E aí para a gente encontrar a raiz e daí direcionar de uma maneira que você consiga sair, né, desse sintoma. Esse é o nosso trabalho. Mas o que acontece muito, né, é como as pessoas nos veem, né? Inclusive, teve uma paciente uma vez que olhou para mim e disse assim, um adolescente, olhou para mim assim, ah, eu queria ser como você não tem problema nenhum, né? Você resolve tudo. E aí eu parei a sessão, olhei assim para ela e disse, pronto, olha, vamos fazer o seguinte, toque em mim, pode tocar em mim, aperte, toque. Não, eu sou igual a você. Eu sou igual a você. Eu também tenho meus problemas. A questão é, a diferença é como eu direciono os meus problemas e você direciona de outra forma. É só isso, né? Mas essa questão desse adoecimento, por que é que ele se agrava tanto? Porque nós insistimos em carregar bagagens que não são nossas. É isso mesmo, viu? Nós insistimos nisso e também nessa posição de esponja. Tem pessoas que é muito esponja, ela absorve tudo que é negativo para ela. Tudo que é negativo para ela. Então a esponja, né, quando a gente está lavando lá a louça, ela está lá absorvendo a gordura porque não serve. Então a gente precisa estar na posição de peneira, peneirar. Quando eu peneiro, eu tiro aquilo que serve e o que não serve. E a partir do momento que eu tenho essa percepção, a minha vida torna-se mais leve. Ah, mas a Elisângela, olha, a doutora Ângela está falando de você. Tá. Tem outra frase de Freud que ele diz assim: quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Paulo do que de Pedro. Ou seja, né? Então tem coisas que você está falando sobre mim, mas é sobre você. Né? Então eu preciso ter essa atenção, eu preciso perceber isso. O que é do outro, não é meu. Então cada um que se resolva. Sabe aquele ditado popular, cada um no seu quadrado? Mas Inclusive, doutora, quando você fala sobre isso, né? Sobre saber se diferenciar, eu costumo dizer também é sobre pessoas, né? Você tem que saber quem são as pessoas que estão ao seu redor, né? Por quê? Porque será que vale a pena você sugar uma energia, uma pessoa ruim, querendo mudar a pessoa, querendo que a pessoa melhore? E você? Você já parou para pensar sobre isso? Porque muitas das vezes você quer ajudar aquela pessoa, mas será que ela quer a sua ajuda? É e a, também sobre isso, né? é sim, a maior ilusão da gente é pensar que a gente muda alguém. Não muda. E vou dar um exemplo muito claro disso. Se a gente tivesse o poder de mudar alguém, mudar alguma pessoa, os presídios estariam vazios. Porque se tem uma coisa que uma mãe faz é orar pelo filho. Verdade. Então, se a mãe tivesse esse poder de mudar esse filho,
Ele estaria lá? Não estaria. Não. A gente não muda ninguém. As pessoas, elas mudam quando elas se determinam a mudar. E não é por mim, é por ela mesma. E o que é que a gente faz? Isso acontece muito nos relacionamentos, viu? Né? Eu tenho vamos dizer que eu tenho um marido, e o que é que eu faço com esse marido? Eu coloco nele a responsabilidade dele me fazer feliz, certo? Então, quando eu deposito no outro essa responsabilidade, primeiro que é egoísta. O outro não tem essa responsabilidade de me fazer feliz. Eu que tenho essa responsabilidade de me fazer feliz, certo? Então, eu preciso me amar primeiro, me priorizar para depois poder conviver com o outro. Relacionamento ela é via de mão dupla. É Eu por dou. isso que a própria palavra de Deus fala, né, doutora? Amai a ti mesmo como ao teu próximo. Então, primeiro Deus fala assim: você tem que se amar. A Para você mim. amar o outro, você tem que se amar. E isso não é egoísmo, isso é posicionamento, certo? Então, relacionamento é via de mão dupla. Eu dou, mas eu preciso receber. Mas o que é que acontece nos relacionamentos? Eu entro no relacionamento para moldar o outro. O outro tem que ser aquilo que eu projeto. E aí eu me frustro, porque ninguém consegue se moldar da forma que eu quero, porque as pessoas elas são diferentes, né? Então eu fico nessa angústia constante e ainda uso aquela frase: você não era assim, você mudou, né? Tem mais, é uma frase falsa, porque quem é sempre dá sinal do que é. Mas tem uma música que é de Marília Mendonça que diz assim: me apaixonei pelo que eu inventei de você. Isso é muito real. Nós inventamos a pessoa que nós desejamos e a gente vive nessa busca, né? E aí eu vou o tempo todo tentando moldar esse outro para aquilo que eu desejo. E aí dá errado. E aí vem a frustração, né? Aí vem a frustração, até porque ninguém é perfeito, nem nós mesmos, nem a pessoa que está procurando perfeição é perfeita, né? E quer uma perfeição de uma coisa que não existe, né? Hum. E eu acho interessante, doutora, é que quando a gente fala de relacionamento, né, o que mais chama atenção nos últimos tempos são pessoas com comportamento narcisistas, né? A gente está vivendo na época que você tem que, quando você já passa por essa experiência com alguém, você já tem um norte. Você já tem um norte de se blindar e já ficar já naquela reserva, assim. E, não, peraí, aqueles comportamento ali não é normal. Então, quando você, doutora, qual conselho que a senhora dá para uma pessoa que ela está ou seja, num relacionamento de marido e mulher, ou seja, em amizades, né? Quando ela diagnostica alguns pontos fortes que a pessoa é narcisista, qual o primeiro passo que ela tem que fazer? Certo, veja. É muito difícil você se sair de um relacionamento com um narcisista, viu? Por quê? Porque primeiro o narcisista te dá tudo o que você precisa. É o que a gente chama de Bob Love. Ele te dá tudo, certo? Que Bob você Love. é, tudo que você precisa, ele te dá. E depois ele tira efetivamente tudo que ele lhe deu. Sabe? Ele puxa o seu tapete, efetivamente. Então, esse prazer, por isso que as pessoas. Tem algumas reportagens que trazem bem isso. Né? Essas mulheres que caem nesses golpes, né, do sedutor, né? Então ele enche. Tem um filme que é bem isso, O Limite da Traição. Ele é perfeito para ilustrar essa questão do narcisista, né? Enfim, o que acontece? Você vai, né? Você está diante de uma pessoa que é extremamente agradável. É uma pessoa que te dá tudo que você necessita, que você se sente a pessoa mais importante do mundo, sabe? A pessoa mais amada, mais desejada. Isso é a forma, quando ele percebe essa sua fragilidade, ele começa a trabalhar nesse ambiente. Quando ele consegue perceber que você já está diante, totalmente rendida àquilo que ele lhe ofereceu, ele começa a tirar. Ele começa a tirar. E é um cara, é uma pessoa, não só tem homem, tem mulheres narcisistas, né, também, né? Inclusive tem o transtorno de gaslight, esse transtorno de gaslight, 90% são
homens que causam nas mulheres, mas 10% são mulheres que causam no homem, certo? Então é um transtorno onde eu começo a não me reconhecer mais como pessoa, né? Sabe aquela mensagem que chega no celular do parceiro dizendo assim, olha, você é lindo, foi maravilhoso, e você como esposa está do lado desse, que é isso? Que mensagem é essa? E é o que é que ele diz? Começou, você é louca, já está criando situação para a gente não ficar bem. Que mensagem? Tá louca? Você e aí Já eu distorce, né? Coloca a pessoa como nesse patamar de louca pra. Tipo assim, você que tá errada. E a pessoa automaticamente, peraí, será que eu tô errada mesmo, né? exatamente começa a questionar. Mas rapaz, será? Será que sou eu que provoco tudo isso? Sabe aquela coisa que diz assim: ele me bateu, mas a culpa foi minha. Se eu não tivesse vestido aquela roupa curta, aquela saia curta, mas eu provoquei. Então, se eu não tivesse dito aquilo que desagradou a ele, por isso que ele me bateu. Mas depois ele bate e depois você está vendo o que você fez eu fazer com você. Eu não queria fazer isso. Foi você que provocou. Então é muito difícil, doutora, sair das mãos de um narcisista, porque primeiro ele te supre e depois ele tira tudo que você desejou. E é importante, antes de você chegar num relacionamento assim, e principalmente em amizades, né? Pessoas, a gente também tá vivendo também nessa época de amizades que elas de início ela te dá, te agrada, mas por algum interesse, porque depois quando ela tem aquilo que ela queria, ela já te descarta e já diz que você foi a culpada de vocês não terem mais amizade. E quando você vê que isso é recorrente, que ela já fez com fulana, que já fez com fulana, que já fez com ciclana, e você é mais uma. Então, assim, quando você vê essas pessoas dando esses sinais, então a melhor forma é se afastar. Com certeza. E precisa também procurar terapia, tá? Porque geralmente quem tem um vínculo com o narcisista tem uma dependência emocional. E aí precisa do acompanhamento psicológico, porque senão você não consegue realmente sair, né? Tem mais outra coisa que é importante nessa sua fala, né? Da gente perceber a questão da utilidade. Quando as pessoas se aproximam de nós pela utilidade. E é muito ruim isso, é muito frustrante. Não é? Eu passei por uma experiência dessa, né, quando eu fui secretária de educação. Quando eu fui secretária de educação, eu tinha 80 pessoas que trabalhavam diretamente comigo. 80. Quando deixei o cargo de secretária, dessas 80 passaram a falar comigo todos os dias, 5. E no decorrer dos anos, ficou uma pessoa falando comigo todos os dias e agora não fala nenhuma. Então, não era por Elisângela, era pela secretária, era pelo cargo que eu ocupava, então era pela utilidade, né? Então a gente precisa também perceber, essa pessoa está se aproximando de mim, né? Por mim ou pela minha utilidade. Então a gente precisa ter essa Essa percepção. separação, né? E outra coisa também, doutora, as pessoas, tem pessoas também que elas, além de se aproximar de você por algum interesse, elas, elas nunca, tipo assim, você sempre tá errada, tem alguma coisa errada, você tem que mudar, mas ela nunca se enxerga, né? Ela nunca se enxerga que ela tá errada, que ela tem que reconhecer que o erro é dela, nunca, né? E geralmente as pessoas que gostam sempre de apontar o erro do outro é aquela pessoa que, se você for falar alguma coisa para ela, ela já não gosta, já fica com raiva, já te exclui já dos contatos dela. Não é isso que acontece? Mas tem uma frase Geralmente essas pessoas, qual é a personalidade delas? É ah, narcisista também? tem uma frase que eu gosto muito, né, que a psicanálise nos traz, que diz o seguinte: o que me incomoda no outro, geralmente é aquilo que eu desejo desse outro. Então, geralmente as pessoas que dizem, eu não gosto de Elisângela,
sabe? É porque, na verdade, queriam ser Elisângela. Ah, eu não gosto da doutora Ângela, é porque, na verdade, queria ser doutora Ângela. Então, não consegue lidar com isso. E aí é muito mais fácil dizer que você fez isso com ela, que você não é uma pessoa legal, que você é isso, que você é aquilo, sabe? Então, é muito sobre Muito ela. forte, né? É muito Muito sobre forte. ela isso, né? Quando a gente tem essa percepção, por isso que a psicanálise traz essa leveza para a gente, né? Existe uma pessoa, doutora, existe uma Elisângela antes da psicanálise e existe uma Elisângela depois da psicanálise. E não é uma Elisângela fria, porque eu já escutei aí uma psicanalista que aí está bombando na internet, dizendo que a psicanálise nos deixa como manipuladoras. Não é isso. O papel da psicanálise Absurdo, né? não é o papel da psicanálise. Mas é justamente a gente perceber, ter essa percepção do que é meu e do que é do outro, né? Aí eu passo a entender isso. Quando eu passo a entender, torna-se tudo mais leve, né? Então, essa personalidade que você questiona, né? Dessa pessoa que usa você, né? Que se aproxima de você, que quer sua utilidade e depois faz o quê? Né? Lhe exclui até depois que já é agraciada com o que ela desejava, ela exclui você e ainda fica saindo falando mal de você, né? É justamente para você entender que a falta dela, é a falta dela, que isso é um sintoma que ela não consegue lidar, né, com seu posicionamento, com a mulher que você é, essa mulher empreendedora, essa mulher que faz tantas atividades em prol do outro, e aí ela se sente muito pequena diante de você, e aí a forma que ela tem é de tentar denegrir para caber nesse mundinho que é dela. É o mundinho dela, não é o seu. Doutora, que bate-papo incrível. Eu tô amando, viu? Amando. Meu Deus, era pra gente ter iniciado isso há muito tempo. Mas você acredita que já se passaram mais de 1 hora da nossa live? Eita, foi. Doutora Ivanise entrou aí, meu amor. Boa noite. É maravilhosa essa doutora Ivanise, viu? Faz parte lá do nosso instituto, é mestre em psicanálise e agora está fazendo doutorado em psicanálise, é dentista, é uma mulher multi com alegria Que de viver. bacana, que bacana. Olha aí, já uma próxima para a gente fazer, né? Uma próxima live podcast aí, com essas 1.001 utilidades que ela É tem. sim, doutora Ivanice, com certeza. E, doutora, que bom ter a senhora aqui, ter você aqui, né? Ter você aqui com a gente. E eu já, desde já, agradeço muito, tá? Por esse tempinho que você tirou para estar aqui com a gente. Eu ia perguntar muita coisa, né? Muita coisa, mas assim, a conversa da gente foi tão produtiva, foi tão boa, tão agregadora e agradável, que fluiu, né? Que fluiu. A gente saiu do roteiro, né? E desde já quero já convidar para o próximo, viu? Para uma próxima, para a gente debater, comentar sobre algum tema específico, tá? A gente já vai se preparando, mas dia de mão, se prepare, porque eu quero mais vezes a senhora por aqui, viu? E muito obrigada por tudo, por todos os ensinamentos. Mas antes da gente acabar, fale também para a gente também do seu instituto lá em Caruaru. Para as pessoas que querem se especializar nessa área de psicanálise, fale aí o que elas têm que fazer. Inclusive, durante o decorrer da semana, eu vou soltar os tapes, tá? Aqui em todas as redes sociais. Inclusive, essa live, ela vai ficar salva no meu canal do podcast lá no YouTube, que eu vou deixar aqui também o link para vocês acompanharem, que com o tempo vocês estão lá, ó, fazendo a tarefa de casa, fazendo alguma coisa e estão lá escutando a gente, não é, doutora? Com Porque a gente certeza. sabe que muitas das vezes a vida das pessoas estão tão corrida que elas não param. Mas depois elas fazendo uma coisa ou outra, aí para e vai escutar todos os ensinamentos que a doutora Elisângela passou aqui para a gente. Ai, coisa boa. Eu que agradeço mais uma vez. Foi uma conversa muito boa. Aprendi muito com você também, certo? E essa troca mesmo que a psicanálise nos ensina, né? Veja só, nós temos, você falou de empreendedorismo, né? Não é fácil empreender no Brasil, né?
Não é fácil. Mas aí eu comecei a me preocupar com a formação dos profissionais de psicanálise. Como eu disse lá no início da minha fala, a psicanálise ele não é um curso, ele é um percurso. E aí, geralmente, só tinha o curso de psicanálise e você parava, né? Porque não tinha presencial um curso de mestrado, de doutorado. E aí nós iniciamos eu me determinei a fazer um curso de mestrado livre em psicanálise. E aí chamei o doutor Júnior para ser meu parceiro e mostrei para ele a ideia, o projeto, e aí ele abraçou. Nós temos o mesmo objetivo, que é trabalhar efetivamente a questão da saúde mental, preparar profissionais com excelência para que eles contribuam cada vez mais na questão da saúde mental, tratando pessoas, né, tirando eles dessa angústia, né? E aí esse é o nosso objetivo lá no Instituto. Fazer profissionais, né, tratarem a questão da saúde mental com excelência. E aí abrimos, foi lá no shopping Difusora, iniciamos lá uma turma de mestrado livre em psicanálise e depois foi surgindo a necessidade de abrir turmas de psicanálise. Estamos com 2 turmas, uma na quarta e outra na quinta-feira, 2 turmas de psicanálise clínica. Abrimos o mestrado online, que a aula inaugural foi terça-feira, um mestrado online em psicanálise. Teve pessoas até de Portugal procurando, eu fiquei muito contente, né? Abrimos também a turma de doutorado livre em psicanálise. Então, nós temos já aqui, né, no nosso instituto, no IMDPSI, Instituto de Metodologia e Desenvolvimento em Psicanálise, o nosso trabalho com os doutorandos, a gente trabalha a prática, nós levamos os alunos para uma associação, fizemos a escuta tanto de crianças, adolescentes e adultos, nessa associação. Tivemos um caso clínico real de uma mãe que foi ao instituto, né, contar a questão de trazer esse caso clínico da filha, que ela tem a idade de 19 anos e a mente dela parou nos 16 anos. Ela só se percebe com 16 anos. Então, foi um caso clínico real que foi discutido lá no Instituto. Nós estamos agora tentando trazer os mestrandos, os doutorandos, para fazer a escuta de idosos, né? Então, a gente quer estar sempre assim nesse movimento de prática. Então, é um instituto que realmente preza pela qualidade. Fizemos a nossa primeira formatura dos mestrados, Que dos mestrandos. bacana! Foi os mestres em psicanálise, nós fizemos. Então, a gente tem esse trabalho lá. Nós temos 2 clínicas escola, né? Onde o aluno que faz o curso de psicanálise faz o próprio estágio no instituto, tá? E nós estamos lá, né? E aí pode acompanhar o IMDPSI, que aí nós estamos ofertando esses serviços, mas é com muita responsabilidade e com excelência no fazer psicanalítico. Esse é o nosso objetivo. E antes de acabar, eu gostaria de falar, se você me permitir, sobre o Pode troféu. ficar à vontade. O troféu freudiano, né, ele surgiu porque eu sempre recebi vários prêmios, né, como melhor psicanalista. Isso me trazia um incômodo no sentido de que quando eu procurava outros profissionais da área de psicanálise, só estava lá eu, né? E quando você recebe o título de melhor, nós sabemos que nós não somos melhores. Porque, lembra, psicanálise é um curso, não é um curso, é um percurso. Então, a gente sempre está buscando conhecimento e sempre temos que estar mergulhando. Então, eu não sou a melhor psicanalista. Eu não sou a melhor psicanalista. Mas aí nós fizemos o troféu freudiano, que foi o ano passado, no mês de setembro, na cidade aí de Gravatá. E aí reunimos minha ideia foi trazer profissionais, reconhecer os profissionais que levam o legado de Freud com excelência. E foi uma festa linda, lindo, o troféu foi lindo. E esse ano o troféu ele vem de uma nova forma, num novo formato. Nós vamos realizar o troféu no dia 16 de dezembro, no Castelo Pergentino, aqui em Sairé, certo? Vai ser uma noite linda, mas é de reconhecimento. Lindo! Lindo, mas é de reconhecimento, doutora, aos profissionais, certo? Que têm uma história,
que traga uma história, que essa história sirva efetivamente de inspiração para outras pessoas. Aquilo que Elisângela teve uma infância, eu poderia ter dado errado na vida, doutora. Eu poderia ter escolhido outro caminho. Eu poderia ter, porque eu tive um desamparo muito grande na minha infância. Mas aí, Elisângela percebe que através da educação ela poderia mudar esse cenário. E aí é quando eu me encontro nesse caminho da educação, né? Enfim. E aí, essas histórias é que são importantes, porque é incentivo, elas servem de base para impulsionar outras pessoas. Então, nesse troféu, nós vamos, aí vai ser a Noite das Estrelas. A Noite das Estrelas. Estrela significa guiar, né? Eu me guio, estrela guia, eu me guio por uma estrela. Então, nós somos estrelas, nós somos luz na vida das pessoas. E esse troféu é para todos que trabalham na área da psicanálise. Ou engloba também psicólogo, ou é só para psicanalistas? Não, esse ano não, esse ano é para qualquer profissional que ele trabalhe no cuidado com o outro. Teve essa visão de cuidar do outro, você no seu trabalho, vamos pegar você lá no seu salão. O que é que você faz com a mulher quando você está no seu salão? Você resgata dela a autoestima, não é assim? É E você verdade. e ainda além de você estar cuidando da beleza dessa mulher, dessa autoestima, você ainda está reforçando a importância dessa mulher, A né? saúde emocional dela, né? Exatamente. Então você merece estar nesse troféu. Você é uma estrela, certo? Então por isso que é a Noite das Estrelas. Até porque é aquilo que eu disse. Freud disse que a psicanálise ela cabe em todas as áreas do conhecimento. Ela está presente em todas as áreas do conhecimento, doutora. Então qualquer profissional, certo? Ele pode estar nesse troféu conosco, celebrando porque realmente é luz na vida de outras pessoas, tá? Amém. Coisa boa. Muito, muito obrigada mais uma vez e parabéns. Parabéns por tudo, por ser essa pessoa incrível que você é, essa pessoa que estuda bastante. A gente vê um autoconhecimento que você tem nessa área. E além do mais, né, ainda agregar na vida aí dos seus alunos e também dos seus pacientes. Muito bom mesmo essa grande. Alguém está falando aí. Depois, inclusive, a gente vai deixar os takes, tá? Aí vou deixar lá. E se vocês quiserem comentar, conversar mais, é só mandar perguntas lá na caixinha de perguntas que eu vou deixar também, tá? Para todos que assistiram a live e vão assistir. E mais uma vez, doutora, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, tá? Por esse bate-papo que foi incrível. E eu tenho certeza que ajudou muita gente. Me ajudou também muito. Eu aprendi muito. E como é bom, né? Essas trocas, né, doutora? Excelente. Eu que lhe agradeço pela oportunidade, estou à sua disposição. Vamos fazer mais encontros, porque as pessoas precisam efetivamente, né, a gente mostrar a importância do outro, né? Todos nós somos muito importantes, a gente só precisa efetivamente tomar para a gente, né, essa percepção de que eu sou importante. Então é isso, né? Então, muito É obrigada. verdade. Obrigada a todos que acompanharam e que vão acompanhar ainda, né? E eu estou à disposição. Minhas redes estão aí, sigam e qualquer dúvida estou à disposição de todos vocês. Muito obrigada, doutora. Eu que agradeço. Um beijo carinhoso. E para todos vocês que estão assistindo a gente e que assistiram, já nos segue. Vou deixar todos os links, tá, das nossas redes sociais. Segue, compartilha, salva, porque eu tenho certeza que aqui você vai aprender muito. Tchau, doutora. Deus abençoe. Boa noite, amém. Obrigada.